Oi, gente, meu nome é Maiara Estrela de Andrade e eu vou apresentar para vocês o estudo até agora do trabalho de conclusão do curso. O meu tema é o design na conscientização do povo puri e, primeiramente, eu gostaria de começar falando que a expressão índio ou indígena não será abordada nesse projeto, respeitando a opinião da Aline Rocheda Pachamama, do povo Puri. Ela é a nossa principal autora que está nos ajudando. Esse termo não se define a eles, já que no Brasil atualmente tem 305 etnias totalmente diferentes e usando esse termo generaliza muito eles. Já foi refutado isso e que Cristóvão Colombo sim acreditava que estava chegando em um continente diferente e que só se deu esse nome, a palavra índios, para eles por causa do rio Hindu, um dos 7 rios sagrados lá da Índia. E esse termo foi designado pela aparência que era muito parecida com eles, com esse povo. Como eu disse antes, esse trabalho será principalmente através das histórias e dos estudos da Aline Rocher do Pachamama do povo Puri. Ela é uma historiadora, ela também é escritora e ilustradora. Ela tem vários livros já lançados. Ela estuda muito a linguagem do povo Puri, que já foi há muito tempo perdida. Ela é doutora em História Cultural pela UFRJ. Ela é mestre em História Social pela UFF. Ela idealizou a Pachamama Editora, que ela é uma editora formada por mulheres. Lecionou também em todas as séries do ensino fundamental, ensino médio e na formação de professores, e também tem experiência no ensino superior. Por que o meu projeto é sobre os povos originários? Bom, desde 1500 até a década de 1970, o Brasil ele decresceu principalmente habitantes dos povos indígenas e muitos deles foram considerados extintos. No entanto, esse gráfico ele mudou um pouco nas últimas décadas e conseguiu crescer 150% na década de 90. Segundo os dados do IBGE em 2010, a gente tem 817.963 mil indígenas, com 305 diferentes etnias, com 274 línguas diferentes. Mais de 50% está no norte e também tem vários no nordeste, poucos no centro-oeste, sul e sudeste do Brasil. Então, com todo o preconceito e com toda a luta que os povos originários vêm enfrentando, que foi em 2008 que foi promulgada a Lei número 11.645, que se torna obrigatório o ensino da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena na educação básica. Porém, a produção desse material ainda é muito escasso e ele é pouco acessível, mas o principal ponto é que ele ainda é formulado por pessoas que não são originários. Então, todo esse material é do ponto de vista dos portugueses e dos europeus que chegaram no continente. As práticas desse estudo reforçam muito estereótipo e preconceito. E é por meio desse princípio que o trabalho começou a ganhar forma. Material em que se pudesse de fato ter a voz da Aline Rochedo, material que faça com que os alunos gostem e queiram aprender. E foi por isso que o jogo foi um dos principais temas recorrentes essa ideia, porque é no jogo que você consegue ter a atenção da criança e do jovem. É por isso que o material vai ser pensado em ser um projeto em que busca a atenção do aluno e nada melhor do que a jogabilidade para isso. Os jogos, eles estão presentes na história desde o início das guerras, em que eles usavam os tabuleiros para definir estratégias do campo de batalha. Foi Johann Huizinga, de 2001, que ele mesmo diz que a presença dos jogos
estão em todos os ramos das atividades sociais e humanas, frequentemente comparados à competitividade, porque é uma disputa entre homens e eles disputam entre si para conseguir a sua recompensa no final, segundo algumas regras pré-ordenadas. Todo esse fascínio do jogo pelo homem, segundo Izinga, afirma que porque é um recorde de tempo, é onde a pessoa ela assume uma vida paralela, então ela consegue imaginar um mundo imaginário e é por isso que, apesar dos avanços dos jogos tecnológicos ganharem cada vez mais a realidade com a tecnologia, que tem mais sucesso entre os públicos são aqueles que fogem da realidade ou oferecem uma realidade alternativa. E é muito atribuído ao RPG. O porquê a gente vai fazer um jogo para ensinar sobre os povos Puri para os alunos, porque o jogo tem uma importância muito grande na educação. Já foi comprovado há muito tempo que o ensino atual, ele precisa de ter novas ferramentas para ganhar a atenção dos alunos. E o jogo, ele promove uma entrega desse aluno na brincadeira. Ele promove um deslocamento no espaço. A criança, o jovem, ele se transforma e se locomove para o meio. Então, ele aprende, ele se interessa pela modalidade, ele quer jogar com outras pessoas, mas a gente não tá falando de um jogo qualquer. A gente está falando do RPG. O jogo mais aplicado no infanto-juvenil, principalmente materiais para estudo, é o RPG. Segundo o mesmo professor Marcos Tanaka, ele diz que o RPG tem várias características, o que ajuda na utilização dele, uma socialização. Bom, o jogo do RPG, a diferença dele entre os outros é que em vez de promover a competitividade, ele promove a cooperação. Então, os alunos, eles vão ter que se juntar, conversar entre si, pensar numa ideia que todos estão de acordo para conseguir passar nas tarefas e ganhar as recompensas. Então, por isso que no RPG ele promove a socialização entre as crianças, a cooperação, a criatividade, a interatividade e a interdisciplinaridade. O que é contraposto aos jogos que promovem o antagonismo aos outros, o comportamento competitivo e obsessivo. E é por um desses motivos que quando a NASA foi explorar Marte, o RPG foi o único jogo permitido entre eles. Então o RPG ele tem um estímulo no raciocínio, na cooperação, interação, além do auxílio a um desenvolvimento mental e social sadios é o que o RPG pode fornecer à educação. Como eu disse, Puri serão o povo escolhido para o desenvolvimento desse projeto, mas quem foram eles? Quem são eles? A narrativa do povo Puri, ela é repleta de fatos, memórias e uma luta constante contra a invisibilidade e escravidão. O povo Puri, ele, por pesquisadores, já foi dado como extinto. A Aline Rochedo, ela lutou muito tempo para provar que não era verdade, que ele existia sim. E é um dos principais exemplos que ela me dá sobre como a gente precisa dar voz aos povos originários. Existem muitas pesquisas que não podem ser consideradas verdadeiras sem a comprovação deles. Eles estão principalmente em Minas Gerais. O Puri significa calmo, o caminhante. Eles são conhecedores da fauna e da flora e eles carregam consigo as sementes da Mata Atlântica. Utilizam muito da sabedoria ancestral. A etnia ela está presente em Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. E eles têm um idioma próprio, o Puri, da matriz linguística Macro-G.
Ele é defendido como patrimônio imaterial. Foi recentemente que foi redescoberto que existe um povo pequeno, uma família pequena, que a maioria dessa família, idade mais avançada, são encontrados em Piau, em Minas Gerais, e eles têm a linguagem do Puri, a sua linguagem. Então, essa linguagem foi redescoberta pelo seu próprio povo. O povo puri está principalmente na Serra da Mantiqueira, significa a serra que chora ou também a Serra Mãe das Águas. Ela foi protegida por séculos por esse povo e é por isso que ainda é possível encontrar Mata Atlântica nativa, por causa da luta deles. As habitações também são diferentes daquelas que a gente estuda principalmente no material de história. São chamadas de naguaras. Elas são dois troncos de árvores e são amarrados cipós entre elas, como se fosse uma rede, e com folhagens abertas acima dela. Na espiritualidade, os puris eles acreditam que pertencem à natureza. A natureza é parte deles. Então eles protegem elas com unhas e dentes. Principalmente a árvore sagrada deles, a lonque, que significa sapucaia. É dela que eles se alimentam com o fruto. É muito importante para elas, porque é a árvore que eles entendem que sabe tudo e que protege tudo. É dela que, das raízes, o poder e o alimento para todas as coisas. A lua também é relatado pela Gessipuri, que tinha uma relação muito forte com eles, principalmente na hora do plantio. Segundo eles, a lua nova era para colher e a lua cheia para poder render os grãos. Então, toda espiritualidade está no meio da natureza. Os conflitos com o povo Puri no século XVII, quando a etnia enfrentou um processo de escravidão, os povos brancos queriam ocupar o seu território e assim muitos deles foram escravizados e utilizados para servir como mão de obra para a construção de Taubaté em São Paulo, por exemplo. Esse povo, ele também resistiu à catequização, por isso ele se dividiu tanto e os povos brancos recorriam muitas vezes à violência. Eles aplicavam até roupas infectadas com varíola para conseguir o território deles. Depois que a gente conseguiu ver a problematização um pouco sobre o povo puri e a necessidade desse projeto, então foi buscado alguns trabalhos parecidos com o que será realizado, ter alguma base que podemos destacar ou que podemos se diferenciar. E nesses concorrentes, um dos pontos que a gente pode destacar é que eles não utilizaram a participação dos povos originários na produção desses jogos. Alguns desses jogos também, eles têm os designs dos povos originários, porém as histórias são totalmente modificadas, além da maioria deles promover competição entre eles, os jogadores. Como jogos lúdicos, também podemos destacar que muitos dos jogos lúdicos precisam que você entenda primeiro o assunto antes para conseguir jogar ele. O nosso jogo será diferente, a gente quer que as pessoas aprendam jogando. Então, nosso objetivo geral é projetar um jogo de tabuleiro voltado ao RPG com base no estudo da Aline Rocher do Pachamama sobre os povos originários Puri e a preservação da mantiqueira para alunos do fundamental. Já os objetivos específicos é promover a conscientização da selva mantiqueira, a selva que é tanto preservada por esse povo, então a gente não poderia deixar de fora esse principal objetivo que eles têm, então será um objetivo que o nosso jogo também terá. Também informar sobre o povo e esse povo e também, consequentemente, essa cultura e diversidade. A gente quer mostrar que todo povo é originário diferente, cada um tem o seu elemento.
e também incentivar a cooperatividade e interesse do tema dos alunos sobre os povos puris e os originários. E o material para a Lei número 11.645, que impõe a produção da temática afro-brasileira e indígena. Promover uma reflexão sobre a importância da participação do povo originário em seu próprio contexto. Como metodologia, a gente vai usar o Design Thinking, porque ele permite inovar e solucionar principalmente os desafios humanos e projetar a criação de uma melhor experiência. Então, como ferramentas, a gente vai utilizar a pesquisa 10, que é a pesquisa exploratória e as entrevistas, com quais a gente já está utilizando, o mapa conceitual, os cartões de insight, os critérios norteadores e a persona. São vários elementos que a gente precisa destacar, principalmente na cultura dos povos puris e no público. Então, para a gente não conseguir se perder entre esses elementos, uma base e umas palavras-chave são muito importantes. E na ideação, brainstorm, cardápio de ideias, uma matriz de posicionamento e o blueprint. E na prototipação, o protótipo em papel e modelos de volume. No briefing está todos os elementos que já foi passado até agora, que é sobre o projeto. O projeto a gente vai fazer um jogo de RPG baseado nos ensinamentos da Aline Rochedo sobre seu povo puri, a dar aula para o infanto juvenil. E esse público são alunos do fundamental, então entre 11 a 15 anos. Eles pertencem a qualquer classe, ele tem um perfil bem definido para a idade. Então, ele tem interesses em jogos, em uma aula dinâmica, de forma que sua aprendizagem seja exercida, promovendo facilmente o conhecimento e interesse em relação a esse tema. E eles possuem várias ocupações, como um jovem normal nessa idade, como eles gostam de videogame, RPG, jogos de tabuleiro, leitura, cinema, HQs e atividades em grupo. O jovem está constantemente em busca de entretenimento, estimulação e movimentação através da música, jogos, vídeos e etc. E é por isso que o jogo de tabuleiro é o que mais se encaixa para esse público-alvo. Teremos algumas referências gráficas, como os desenhos da Aline Rochedo Pachamama. O jogo ele vai possuir uma caixa, pinos, dados, tabuleiros, cartas e manual. E uma restrição que a gente tem é sobre o relato do povo puri. A gente só será através da Aline Rochedo Pachamama, a pedido dela mesma, porque é um assunto delicado e que algumas das pessoas que trabalham com essa temática, algum desses projetos, ela não conhece e com base que tem alguns que propiciam da sua cultura para ganhar bolsas e algum destaque em relação desse estudo, o que promove ainda mais a invisibilidade do estudo. Então é por isso que a gente está promovendo ela em o contato com a terra e que está em contato com o seu próprio povo.